Sem nenhuma surpresa, Donald Trump se consolida como franco favorito à indicação republicana pela eleição presidencial agora no mês de novembro nos Estados Unidos, mas esta quarta-feira teve um outro ingrediente em relação à possível confirmação dele como candidato. Aqui nos estúdios, o nosso editor internacional Marcelo Favalli, a gente estava falando ontem que hoje já teríamos uma indicação, mas tivemos uma outra decisão que praticamente ratifica Donald Trump, não é isso? Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Eu vou me escalar nesse time aí de Dora Kramer e Cristiano Vilela, que vocês estavam usando termos futebolísticos. Trago mais um. Deu a lógica. Deu a lógica. Olha, trago nenhuma novidade do que a gente tinha falado ontem e até no final da semana passada. Mas antes que alguém pergunte, então o que você está fazendo aí? Eu trouxe os números. Qual que é a maior goleada da história do futebol, o Berrache? Você que é bom. Olha, de Copa do Mundo, pode ser de Copa do Mundo? Pode, claro. Hungria 10, El Salvador 1 da Copa de 82, mas já tivemos 27-0, alguma coisa assim. Você pode ler o placar desta quarta-feira pós Superterça? A Superterça terminou, mas ainda não acabou, que tem o rescaldo. Por favor, o placar? 22-2. Essa é uma baita goleada. Baita goleada. Né? Parece jogo de basquete. Futebol de salão, né, também, né? Tá aqui. Além da Superterça, em que 15 estados participaram das prévias republicanas, parêntese rápido aqui, óbvio que houve e ainda continuam as prévias democratas. Mas aí é bola de caçapa cantada. Todo mundo já entendeu que é o Joe Biden, os democratas vão tentar a reeleição do seu presidente agora em exercício, porque isso é uma tradição dos dois partidos. Então a gente está, obviamente, olhando mais para o lado republicano. Até agora, nós tivemos todos esses estados que realizaram as prévias, sejam primárias ou sejam caucus. Olha o placar, aí repito a informação do Berrache, 22-2. Estes tons em vermelho são as vitórias de Donald Trump. Tem uma nuance de cor aí, né? Os tons mais escuros foram os da Superterça. E os de tom mais claro eu dividi aqui para a gente ver as vitórias que ele acumulou até ontem. E Haley, a sua até então única rival que sobrou dentro do Partido Republicano, tinha vencido na capital Washington e ontem conseguiu uma vitória magrinha aqui em Vermont. Mais nada. Nikki Haley, de novo, como a gente previa, não é nenhuma bola de cristal, me apeguei à lógica, ela o que fez nessa quarta-feira, desistiu da corrida, porque, de novo, para fazer campanha num país deste tamanho, que tem costas para oceanos diferentes, 50 estados, gasta-se muito dinheiro. Ela viu o dinheiro esvaziar, os apoiadores dizendo, olha, continuo com você aqui no coração, mas não dá mais para sustentar a sua conta bancária. E aí ela desistiu. Berrache, as prévias, elas continuam, porque a gente ainda tem estados muito importantes para discutir a situação política. Vou citar alguns. Aqui no extremo noroeste, a gente tem a capital Washington, a capital Washington está aqui, o estado de Washington, quase na fronteira com o Canadá, no sul, Novo México e o Arizona, e aqui o sempre importante estado para os republicanos, no sudeste, a Flórida. Então essas prévias continuam. É que a gente fica olhando o tom mais raso aqui, que é a eleição presidencial. Mas a gente não pode esquecer que é uma eleição geral para os americanos. Tem troca de governadores, tem a eleição de deputados, senadores. Então, estas prévias, que, claro, têm uma função primordial da escolha do pré-candidato, também são reuniões dos correligionários dos partidos para discutirem outros temas. E também dá chance aí de uma voz menor de um futuro candidato aparecer para um cargo de deputado, ou que a gente chamaria de deputado estadual, senador, tudo isso. Então, as prévias vão continuar, mas agora elas não têm muito valor para a escolha do candidato. Entre os republicanos não sobrou mais ninguém, Donald Trump, e assim como sobrou o Joe Biden, que vai ser, obviamente, a indicação dos democratas. Indicação, a gente não pode tirar esse termo da conversa. Por quê? Porque para se manter a tradição, a nomeação dos candidatos acontece, no caso dos republicanos, em julho, na grande convenção do partido, em que esses delegados que representam os estados, proporcionalmente com o tamanho populacional, vão então dizer, olha, nós apoiamos a candidatura de Donald Trump. E depois, em agosto, acontece a mesma cerimônia dos democratas, quando vai ter a ratificação do nome de Joe Biden. Em 20 segundos, Nikki Haley diz que não vai apoiar Trump, é isso? Aqui, olha, trouxe as frases do dia. Ela diz o seguinte,
mesmo não sendo mais candidata, não vou deixar de usar a minha voz para defender as coisas que eu acredito. Tá aqui, ela disse, não endosso a campanha de Donald Trump e parece que vai fazer quase que uma pedra no sapato. E aqui eu fui bem literal a uma frase que ele disse, está faltando umas palavras, mas para a gente entender. Isso é muito grande. Eles, os especialistas e outros, me disseram que nunca houve nada como esta vitória. Nunca houve algo tão conclusivo. Realmente, a gente tem aqui uma vitória acachapante. 22-2. Por enquanto. Por enquanto. Você vai aumentar esse placar ainda. Valeu, Favalli. Bom trabalho. Tchau, gente. Até amanhã.